Então tá, pessoal, beleza? Nós paramos aqui no artigo 3º, no seu parágrafo único, onde, opa, só um pouquinho, deixa eu arrumar essa tela aqui, onde os incisos do parágrafo único dizem que são equiparadas as operações que estão relacionadas lá no inciso 2, as operações com fim específico de exportação para o exterior destinadas à empresa comercial exportadora, olha ali, empresa comercial exportadora, inclusive tradings ou outro estabelecimento da mesma empresa, e armazém alfandegado ou entreposto aduaneiro. A ideia do legislador aqui é fazer o seguinte, desenhar aqui rapidinho para vocês, depois eu vou trazer algumas nuancezinhas lá que tem um convênio que delimita isso aqui. Então, nós temos aqui uma empresa A, uma empresa limitada A, aqui é a fronteira, que quer mandar uma mercadoria para o exterior. Quer mandar uma mercadoria para o exterior. A gente sabe que essas operações aqui não há incidência, a regra geral há uma imunidade. O que a lei complementar diz? Geralmente, quem faz esse meio de campo, as regras de importação são um pouco complexas, então quem faz esse meio de campo aqui, geralmente é uma empresa exportadora. O que a lei complementar quis dizer? Quis dizer o seguinte, ó, que quando essa empresa A aqui envia mercadorias para uma outra empresa B, que é uma trading ou uma comercial exportadora, esta operação aqui também está ao abrigo da não incidência. É isso que a lei complementar quis fazer. Claro, tudo isso vai ter que levar em consideração que a empresa B faça a próxima saída para exportação. E aí nós vamos ver como isso é delimitado no convênio ICMS 84, que trata dessa situação. O que é interessante a gente saber aqui? Quando tem um convênio, que foi aprovado lá na forma da lei complementar número 24, a gente, regra geral, essas normas que estão aqui no convênio, elas são reproduzidas nos decretos dos estados. Então, é tudo muito similar. Claro, pode existir uma que outra peculiaridade, mas o ideal é que quando vocês forem fazer, vocês deem uma olhada no decreto, porque, regra geral, ele vai reproduzir o que está expresso no convênio 84 de 2009. Olha o que diz o parágrafo único ali, é importante a gente saber. Para os efeitos desse convênio, entende-se como empresa comercial exportadora as empresas comerciais que realizarem operações mercantis de importação, e aqui está o pulo do gato, inscritas no cadastro de exportadores e importadores, tá? Secretaria do Comércio Exterior, SECEX. Então a empresa vai lá, ela realiza essa operação e ela tem que se cadastrar lá no cadastro de exportador, tá? Fazendo isso, ela vai ser considerada uma empresa comercial exportadora. Tá, Diego, mas e aquele outro inciso ali? Vamos voltar. Armazém alfandegado ou entreposto aduaneiro. Isso aí nós não estamos falando de uma empresa, e sim de um armazém na alfândega que mantém aquelas mercadorias quando, por exemplo, elas são vendidas por exterior com a cláusula FOB, né? Free on board, ela fica ali, aí o comprador vem e ele mesmo e pega lá no armazém alfandegado ou no entreposto aduaneiro. Não é uma empresa que vai fazer isso para aquela primeira empresa que vendeu. Tá? Ela fica ali no armazém alfandegado ou entreposto aduaneiro. Mas o importante para a gente é saber a classificação do convênio ICMS número 84. Isso é muito importante. Por quê? Porque existem algumas nuances aqui que a gente tem que ter muito claras na nossa cabeça, que estão expressas nesse convênio, e são situações que podem vir a ser cobradas da gente em concurso. Vamos dar uma olhada na cláusula 6ª, que é a mais importante desse convênio aqui, porque a gente quer saber. Olha aqui com calma o que diz a cláusula 6ª. O estabelecimento remetente fica obrigado ao recolhimento do imposto devido. Ou seja, a empresa A, aquela,
se obriga a recolher o imposto devido. Opa, mas não era uma hipótese de não incidência? É uma hipótese de não incidência com uma condição. Olha aqui. Em qualquer dos casos que não se efetivar a exportação. Então a empresa, ela vai ter uma obrigação, vai nascer efetivamente a obrigação tributária se a próxima operação não for uma operação de exportação. Olha só que legal essa cláusula sexta. Fica o estabelecimento remetente obrigado ao recolhimento do imposto devido, inclusive o relativo à prestação de serviço de transporte, quando for o caso, monetariamente atualizado, sujeitando-se a acréscimos legais, inclusive multa, em qualquer dos seguintes casos em que não se efetivar a exportação. E aí nós vamos dar uma olhada nos três aqui que são os mais importantes. Se não se efetivar a exportação, no prazo de 180 dias. 180 dias. Contado de quando, professor? Da data da saída da mercadoria do seu estabelecimento. Ah, não entendi, mas eu fiz um desenho para ti, olha ali que legal. A empresa A mandou lá a mercadoria para a empresa comercial exportadora Guri Trading Export Limited. E esta empresa comercial tem 180 dias para fazer a exportação. Aqui é a fronteira. Aqui é abroad, ou seja, o exterior. Então, esse prazo do momento da saída aqui a 180 dias. Na real, esse prazo ele começa aqui, neste momento. Olha lá o que diz o convênio, ó. Olha lá. Contado da saída da mercadoria do seu estabelecimento. Então, aqui nós temos que levar em consideração este momento. Vamos levar que isso ocorra num dia. No dia que chegando aqui no mesmo dia, nós temos 180 dias para mandar essa mercadoria para o exterior. Mas se isso não acontecer, o que acontece? Aí a empresa A vai ter que recolher lá o tributo, no mínimo lá 170 dinheiros, mais multa, atualização monetária e tudo mais. Se tiver serviço de transporte aí que se inclua nessa ideia da não incidência, vai ter que recolher também. Então esse é o primeiro caso do inciso 1 ali, que a gente viu da cláusula sexta do convênio. Beleza? Mas nós temos mais outros casos. Temos. Olha só a linha 2. Em razão de perda, furto, roubo, incêndio, calamidade, perecimento, sinistro, e aí vem o cara lá, ó. Opa! Ou qualquer outra causa. Ou seja, tu não fez, não se continuou com a exportação, qualquer que seja a causa, tu vai ter que pagar o tributo. Faz sentido? Faz, né? Porque a ideia, a proteção, é proteger as exportações. Se o cara manda para uma comercial exportadora e o regulador está facilitando a vida da pessoa que quer exportar e não se procede à exportação, vai ter que pagar o tributo devido. E tá ali, ó, para vocês, desenhozinho, ó. Mandou lá da empresa comercial exportadora, veio lá os metralha e roubou a mercadoria. O que acontece? A empresa A vai ter que pagar lá o valor do tributo devido. Ah, mas roubaram. Não quero saber, velho. Quando acontece isso aqui, não se procede à exportação. Por isso, aqui há então a incidência do tributo e vai ter que pagar. É isso que acontece, regra geral. Beleza? E o último caso, em virtude de reintrodução, ó, isso aqui é o mais legal. Reintrodução, por isso está marcado em laranjinha. Reintrodução da mercadoria no mercado interno. Quando é que acontece isso, Diego? Olha, muito simples, muito tranquilo. Olha ali o desenho que eu trouxe para ti. Mandei para a empresa comercial exportadora. Tudo bem, tranquilo, aqui não vai rolar. É não incidência, né? Não incidência. Tudo bem, mas a empresa comercial exportadora mandou lá para uma outra empresa, para a empresa comercial desde Canoas. O que acontece aqui? Volta tudo e a empresa A vai ter que pagar aqui com multa, juro e tudo mais. E aqui nós vamos falar também, de repente, fato gerador
do ICMS. Beleza? Porque houve uma circulação de mercadoria. Fato gerador saiu, né? Saiu, a mercadoria é entre contribuinte? Então já era. Vai ter fato gerador também. Então se reintroduziu a mercadoria no território, se não deu a saída de exportação, nesse caso aqui vai rolar incidência e aquela empresa A lá vai ter que pagar aquele suposto fato gerador que não teria ocorrido se houvesse a exportação. Essa é a ideia geral, tá? Nós vamos falar, quando a gente começar a trabalhar a questão do cálculo, nós vamos falar lá sobre a ideia do aproveitamento do crédito, tá? Do aproveitamento, nós vamos falar sobre isso, nós vamos entender como é que acontece aqui o aproveitamento do crédito, que se mantém na exportação e tudo mais. Então vocês só se acalmem, quando a gente for falar sobre cálculo nós vamos falar. Agora é hora da gente entender aí a sistemática mecânica, porque depois o cálculo é muito tranquilo e não tem erro quando a gente entende a mecânica, tá? A gente tem que ter a mecânica muito sedimentada aí na nossa cabeça para quando a gente for fazer os cálculos a gente não titubear. Beleza? Tranquilo? Vamos passar então para o inciso 3, outra hipótese de não incidência que a legislação traz para nós do ICMS, que trata do quê? Das operações interestaduais relativas à energia elétrica, petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, quando destinados à industrialização ou à comercialização. Isso aqui nada mais é do que uma reprodução da ideia constitucional da imunidade do ICMS, nesses casos aqui que nós falamos bastante. Então está expresso na legislação que não há incidência, nem precisaria estar, né? Está lá na Constituição. Beleza? Inciso 4 também é outra reprodução legal aí de uma imunidade constitucional, que diz que o imposto não incide quando a gente trata de operações com ouro, quando definido como ativo financeiro ou instrumento cambial. Nesse caso não vai incidir, regra geral, o ICMS, vai incidir o IOF, né, gente? Essa é uma imunidade constitucional também, reproduzida na Lei Complementar 87. Não tem problema, tranquilaço, isso a gente já cansou de ver aqui, tá? Essa outra aqui essa ideia aqui é uma ideia também que é decorrente da percepção que nós temos lá de incidência, de conflito de competência entre ISS e ICMS, mas eu vou trazer um exemplinho aqui para vocês entenderem. Tá? O imposto não incide sobre operações relativas a mercadorias que tenha sido ou que se destinem a ser utilizadas na prestação, pelo próprio autor da saída, de serviço de qualquer natureza definido em lei complementar como sujeito ao imposto sobre serviço, de competência dos municípios. Então, nesse caso, serviço está lá na LC 116 e não tem ressalva permitindo a cobrança do ICMS, não incide sobre a mercadoria, ressalva apenas as hipóteses previstas na lei complementar, que a gente já trabalhou naquele quadrinho laranja que eu fiz para vocês lá. Então, se o serviço não está na lei complementar e é uma operação mista, uma operação de circulação de mercadoria com prestação de serviço, e não está lá na 116, vai incidir o ICMS sobre tudo. Se é um serviço que está previsto na Lei Complementar 116 e é uma operação mista, vai incidir ISS sobre tudo. Agora, se está previsto lá a operação mista e há uma ressalva, vai incidir ICMS sobre a operação e ISS sobre a prestação. Nós vamos estudar com calma também quando a gente for ver a Lei Complementar 116, mas eu vou trazer para vocês aqui um aperitivo. A ideia da acupuntura, por exemplo. Temos lá o Wilson. Ó, o Wilson. E nós temos aqui o Wellington, que está flutuando. Né? Na realidade, o Wellington está na caminha dele lá. Ó. Esse aqui é o... Eu gosto. Wellington. Tem a Wanda também, depois eu vou trazer para vocês. O Wilson vai fazer o quê? A acupuntura do Wellington. O Wellington tá lá deitadinho, feliz, esperando para receber lá as agulhinhas nas costas. O que o Wilson faz quando ele vai fazer a acupuntura lá? Ele tem lá um saquinho com um monte
de agulhinha descartável, que pode vir a ser considerada uma mercadoria, né? Nesse caso aqui, ó, como está previsto lá na LC 116 esse serviço e não tem ressalva para a cobrança do ICMS, não incide ICMS sobre essas agulhinhas aqui. Essa é a ideia que está expressa no inciso 5 do artigo 3º. Não incide sobre o quê? Operação relativa à mercadoria que tenham sido ou que se destinem a ser utilizadas na prestação pelo próprio autor da saída de serviço de qualquer natureza definido na lei complementar como sujeito ao ISS. Esse é o caso da compultura, fica bem legal para a gente visualizar. Beleza? Tranquilo, galera? Que bom. Vamos seguir então. Inciso 6, para a gente ir terminando as hipóteses aí de não incidência. O inciso 6 é o seguinte: não incide o ICMS sobre o quê? Operação de qualquer natureza de que decorra a transferência de propriedade de estabelecimento industrial, comercial ou de outra espécie. Nós já falamos sobre isso, nós já falamos sobre essa ideia de transformação societária. Aqui nós temos uma ideia de direito empresarial, de transformação societária. Aqui, porque nós estamos falando de transformação, nós não temos circulação de mercadoria. Aqui não há uma operação de circulação de mercadoria. Há uma mudança do próprio negócio em si. Então, quando eu faço a transferência do estabelecimento de uma pessoa para outra, eu mudo isso, faço uma cisão, uma fusão, uma transformação, a regra geral. Não há incidência de ICMS, nós cansamos de trabalhar isso lá no módulo 1. Estão lembrados? Tá, essa é a delimitação que está expressa na Lei Complementar número 87 para ti. Não incide o ICMS neste caso. Hipótese de não incidência. Tranquilo? Esse outro exemplinho do inciso 7 aí é bem legal. Não incide o ICMS sobre uma operação decorrente de alienação fiduciária em garantia, inclusive a operação efetuada pelo credor em decorrência de inadimplemento do devedor. Então nós temos aqui, acho que eu vou desenhar para vocês, que é o mais fácil. Vamos lá, o nosso amigo lá, gente boa. Cadê? Aqui. Vamos lá, desenha, aparece aí, ó. Ah, que legal. Quem é esse cara aqui? Esse cara aqui é o Wilson. Wilson é concurseiro. O cara tá lá estudando 8 horas líquidas por dia, caindo dentro, fazendo exercício. E o Wilson tem um sonho. Só tem um sonho, que é comprar o seu doblô. Eu só sei desenhar doblô, por isso que é assim. Quer comprar um doblô, o Wilson. Só que o Wilson não tem dinheiro. Não tem dinheiro para comprar o seu doblô. Nesse caso, o Wilson vai ao banco e pede um financiamento para comprar o seu doblô. Ele vai na concessionária A de carros e compra o seu doblô, mas com dinheiro financiado pelo banco B. O Wilson não tem dinheiro. Esta operação de venda da concessionária para o Wilson é sim fato gerador do ICMS. O Wilson compra o seu doblô, mas ele deixa o domínio do bem no banco. O banco tem o domínio, porque esse doblô está alienado para o banco. O Wilson tem apenas a posse do bem.
Entenderam o que acontece aqui? Essa ideia, esta transferência aqui, não é fato gerador. Quando o Wilson acabar de pagar todas as prestações do banco, a propriedade vai se consolidar lá em Wilson. E esta operação aqui também não é fato gerador do ICMS. Vamos voltar e vamos ler, olha ali, ó. Inclusive na parte final do artigo, não está no âmbito da incidência do ICMS a operação efetuada pelo credor em decorrência do inadimplemento do devedor. Ou seja, volta para cá, se o Wilson não pagar todo o valor, a propriedade aí vai se consolidar aqui no banco. O que o banco vai fazer? O banco vai lá e vai pegar o bem que garantia o valor do empréstimo. Se o Wilson não pagar, a propriedade se consolida aqui no bem. O Wilson perde, inclusive, a posse do bem. Nesse caso aqui também, não temos fato gerador do ICMS, não há incidência do ICMS. Conseguiram entender a diferença? Aqui nós temos uma operação. A primeira operação, que é a venda do bem. E aqui, a venda do carro ao Wilson, nesse caso, a incidência do ICMS. Aqui não tem nenhum problema. Agora, todas essas operações que estão após a venda do bem, todas essas operações, o domínio vai para o banco, sai do banco, consolida a propriedade no Wilson, o Wilson não deixa de pagar o valor do financiamento, o banco vai lá e pega o carro que lhe é devido, você pega o seu bem para garantir o empréstimo que foi dado. Todas essas operações têm um abrigo da não incidência. Operação decorrente de alienação fiduciária em garantia. Nós não estamos falando aqui da venda anterior. É só toda aquela ideia, aquela operação financeira lá que o Wilson faz relativamente ao seu carro. Nesse caso, não estão sob a incidência do ICMS, inclusive a última operação, caso o Wilson não pague o valor do financiamento, consolidando a propriedade no banco. Beleza? Todas essas operações estão fora do âmbito de incidência do ICMS. O inciso 8, por sua vez, começa a falar sobre uma outra ideia que não está no âmbito de incidência do ICMS. Qual seja, sai daí, velho. Operação de arrendamento mercantil, o mais conhecido entre nós como leasing. O leasing, a operação de arrendamento mercantil, não está no âmbito de incidência do ICMS. Isso é muito importante. Por que não está no âmbito de incidência do ICMS a operação de arrendamento mercantil? Porque, em regra geral, se considera isso como um serviço. Está lá na Lei Complementar 116. Então, como é um serviço, porque, em regra geral, é muito similar a um contrato de locação, não está no âmbito de incidência do ICMS. A Lei Federal 6099 delimita lá o que é o tal do arrendamento mercantil. Vamos dar uma olhada nessa definição, porque ela é bastante importante para nós. Vamos marcar o que a gente acha importante e no próximo bloco a gente vai aprofundar. O parágrafo único diz o seguinte: considera-se arrendamento mercantil o quê? Um negócio jurídico que é realizado entre uma pessoa jurídica, que é a arrendadora, e uma pessoa física ou jurídica, que é uma arrendatária. Então nós temos alguém que arrenda alguma coisa a outra pessoa. Nós temos um arrendador e um arrendatário, que tem por objeto o que esse negócio jurídico? O arrendamento de bens que são adquiridos pela arrendadora segundo especificações da arrendatária e para uso próprio desta.